E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai para a nossa aula 17, né, onde nós iremos dar continuidade ao conteúdo de máquinas térmicas. Onde hoje a gente irá debater, né, nossa aula, o motor a combustão interna, tá certo? Bom pessoal, né, a gente vai visualizar, né, como é que os motores a combustão funcionam, tá? E relacionar os mesmos, né, com os processos termodinâmicos, as leis termodinâmicas, tá bom? Isso tudo ao longo da nossa aula, tá certo? Bom, a gente viu, né, que os veículos que se deslocam movidos, né, por máquinas térmicas são bons exemplos, mas não são as únicas máquinas que utilizam energia térmica para produzir trabalho, né? O motor a vapor, a turbina e o motor a combustão utilizados em automóveis atuais, são outros exemplos de máquinas térmicas. Bom, a maioria, né, dos motores dos veículos atuais funciona por meio da queima de um combustível, como etanol e gasolina. É um motor, né, dominado motor a combustão, ocorre, né, pela queima do combustível, onde esse combustível, né, queima dentro da câmara de combustão. Por isso, o mesmo é denominado, né, de combustão interna, né? Por quê? Porque a queima do combustível ocorre dentro de uma câmara, né, de combustão, tá certo? Então, mas vocês podem me perguntar, professor, mas como esse motor, né, funciona, né? Esse motor tem um ciclo, né? Qual é as maneiras que esse motor funciona? Bom, né, a imagem aqui representa um ciclo completo de um motor de combustão que ocorre em um cilindro. A maioria dos carros possui 4 cilindros trabalhando juntos, tá certo? Bom, esse motor, né, tem a especificidade, né, de ocorrer, né, em processo de um ciclo, onde esse ciclo ocorre em 4 tempos. Né? Por essa razão se fala em motores de 4 tempos. Né? A gente vai discutir esse fato de que o mesmo ocorre em 4 tempos, tá bom, pessoal? Então, a gente aqui, né, pode perceber, né, aqui na descrição da nossa imagem, né, alguns aspectos importantes que a gente vai relatar agora, né? Vocês podem ver aqui, nessa parte do motor, a gente tem a nossa vela de ignição. Ela serve para quê? Para emitir uma faísca, tá? Aqui no nosso terceiro caso a gente pode ver, né, para emitir uma faísca para que o combustível venha a explodir. A válvula de admissão é a válvula onde o combustível entra, né, na nossa câmara, tá? Aqui é a nossa câmara, né? Nosso cilindro de combustão, o combustível dentro do nosso cilindro, o pistão, né, que o mesmo, né, se move ao acontecer a explosão do combustível, e as engrenagens, né, que são transmitidas para o veículo. Então, a gente tem aqui no nosso primeiro momento 1, o combustível entrando no cilindro por uma abertura chamada de válvula de admissão, né, que a gente acabou de denominar. Bom, no segundo momento, o pistão entra em movimento e comprime o combustível. Né? Vocês podem perceber a diferença aqui da imagem 1 para a imagem 2. O pistão entra em movimento e nesse movimento ele realiza uma compressão no nosso combustível, tá certo? Bom, no nosso terceiro momento, né, após ocorrer essa compressão do combustível, a nossa vela libera uma faísca, causando a combustão do combustível. E também a explosão, né, gera um aumento de pressão, né, dentro do cilindro, né, da nossa câmara de combustão, que empurra o pistão para baixo. E no nosso quarto momento, o pistão volta a subir, empurrando os gases produzidos na combustão, né, no processo aqui 3, para fora do cilindro, né, pela válvula de exaustão, né, por meio dessa válvula de exaustão, tá certo? E as engrenagens transmitem o movimento para as rodas, tá certo? Então vocês podem perceber, né, os 4 tempos de funcionamento do motor a combustão interna, tá certo? O primeiro aqui, o processo de admissão do combustível,
O segundo, a compressão do combustível. O terceiro, né, a explosão, né, do combustível. E o quarto, a exaustão do combustível, né, tá certo? É onde, né, ocorre o movimento dos pistões, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, uma animação, né, para que vocês consigam, né, visualizar esse processo de forma animada, né, de forma praticamente de forma real, né, para vocês visualizarem esse processo, tá bom? E aí, galera, eu trouxe aqui nossa animaçãozinha, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar, tá certo? Aqui, né, tá um pouco diferente, porque lá no nosso caso a gente estava analisando somente, né, um cilindrozinho desse, tá certo? E aqui, né, já tá mostrando o motor completo, né, mas é o mesmo processo, ó. Esse de azul, ó, é a entrada, né, do combustível, a compressão, a explosão e a exaustão do mesmo pela válvula de exaustão, tá? E aqui, né, a gente mostra aqui o funcionamento, né, dos pistões, né, dos cilindros, né, dos 4 cilindros no funcionamento do motor do veículo, né? Vocês podem ver que eles trabalham em par, né? Os dois do meio trabalham no mesmo segmento e os dois últimos também, né? Então aqui está a nossa ilustraçãozinha, tá bom? Para vocês visualizarem o nosso processo, né? O processo de funcionamento do motor a combustão. Bom, pessoal, a combustão, né? A gente viu no nosso caso o exemplo do nosso motor. A gente pode observar, né, que os motores, tanto nas locomotivas, né, que a gente viu na aula passada, como no motor de combustão interna, eles funcionam em ciclos, né? Ou seja, a energia térmica gerada pela queima do combustível causa um desequilíbrio termodinâmico. Assim, como numa tentativa de estabelecer equilíbrio termodinâmico, um novo ciclo se reinicia, né? E mais energia térmica é gerada pela queima do combustível, né, no nosso exemplo do motor, de forma que o motor permaneça em funcionamento, né? Ou seja, o ciclo, né, ele é gerado por essa busca do equilíbrio termodinâmico, né? O ciclo se reinicia para buscar, né, novamente restabelecer esse equilíbrio termodinâmico, tá certo? Então, essa relação do nosso equilíbrio termodinâmico com o nosso ciclo, tá bom? Bom, pessoal, aí, né, como a gente acabou de visualizar, o nosso processo de combustão interna, vocês podem se perguntar, mas professor, né, a energia, né, é totalmente, as máquinas, né, convertem toda a energia, né, em trabalho, né, energia, né, transformada no nosso motor? Bom, assim como ocorre, né, no motor de um automóvel, em todas as máquinas, uma parte de energia é transferida em trabalho e outra parte é dispersada no ambiente. Vocês podem perguntar, professor, mas como essa outra parte é transferida no ambiente, né? Bom, a gente sabe, né, que a gente vai ver, né, que o motor, né, nas máquinas não são completamente eficientes, ela sempre há perda de energia, tá bom? Ao realizar trabalho, tá certo? Então, aí vocês podem perguntar, e professor, as máquinas não são 100% eficientes? Algumas máquinas são mais eficientes do que outras, mas nenhuma delas aproveita toda a energia para realizar trabalho. A relação entre a energia consumida e o trabalho realizado por qualquer máquina é chamado de rendimento, né? Ou seja, toda a máquina ela não tem a sua eficiência 100%, né? Esse rendimento das máquinas não são 100%, porque, como eu acabei de falar, ela vai sempre perder essa energia, né, ao realizar o trabalho em algum quesito, né? De alguma forma essa energia vai ser dispersada pelo atrito, né, das peças do motor, né, troca de calor, né, entre o motor e o meio, e etc. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que as máquinas térmicas não têm 100% de eficiência? Bom, para um sistema realize, né, as convecções de calor em trabalho, né, como a gente viu no nosso caso do motor, ele deve retirar certa quantidade de energia térmica da fonte quente, que é parcialmente convertida em trabalho, e a quantidade de energia térmica restante liberada para o local mais frio e não é aproveitada pelo sistema. É impossível uma máquina térmica ter 100% de rendimento, pois sempre há uma quantidade de energia térmica liberada para o meio.
e, portanto, não se transferem, né, se transformam em trabalho efetivo, né, no nosso caso, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido nessa parte, esse processo, tá bom? Bom, o exemplo do funcionamento do automóvel ilustra, né, esses aspectos de rendimento, né, que a gente acabou de estudar, né? Por exemplo, para o carro se deslocar, ele usa uma energia mecânica, tá certo? É resultado da transformação química que ocorre no processo de combustão do veículo, né, que a gente acabou de estudar, né? Que a gente viu, né, que ao funcionar o motor, né, vai ser transmitido, né, esse movimento dos pistões, né, para umas engrenagens que é ocasionar o movimento do veículo. Bom, esse processo ocorre com o fornecimento da energia térmica da faísca da vela, né, que a gente acabou de analisar, que faz com que a gasolina ou outro combustível reaja com o gás e oxigênio do ar. Durante a queima, uma parte da energia química armazenada no combustível é transferida em trabalho no momento em que os gases derivados da queima empurram o pistão do motor. A outra parte é transformada em calor que não é aproveitada no processo, né? Então essa exemplificaçãozinha aqui é muito boa para a gente, né, visualizar os rendimentos, né, e comprovar que o rendimento não é 100%, 100% eficiente, né? Não há uma máquina térmica que consiga alcançar um rendimento de 100%. Aí vocês podem perguntar, professor, existem leis físicas que explicam, né, esses fenômenos? Bom, pessoal, existem leis, tá? Leis físicas que estão relacionadas, né, com esses processos que a gente estudou. Incrível que pareça, a gente já até estudou, né, no nosso capítulo anterior, nas nossas aulas anteriores. A gente vai falar aqui de duas aulas, de duas leis, desculpa, que estão relacionadas com os processos que a gente estudou hoje. Bom, na primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, essa lei diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra, né? Ou seja, de um tipo de energia para outra. A gente já até viu isso, né? Então a gente agora está conceituando, né? Está demonstrando as leis, né? Dos conceitos que a gente viu anteriormente, tá bom? Bom, e a segunda lei diz que o fluxo de calor sempre ocorre de um corpo, né, de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, no sentido de atingir o equilíbrio térmico, né? A gente viu lá acho que foi na nossa terceira aula, se eu não me engano, a gente estudou sobre calor, que é o mesmo esse conceito, né? Então a gente pode perceber que nossa aula, né, ela traz esses conceitos, né, à tona, né, dos nossos processos termodinâmicos, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Se tiverem alguma dúvida, estarei disponível na nossa plataforma, né, por meio do meu e-mail. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, o funcionamento do ciclo, né, do motor, né, esses quesitos do motor, do funcionamento, né, do nosso motor a combustão interna, né, ter compreendido, né, que nenhuma máquina, né, ela consegue ter os 100%, né, de eficiência, né, de rendimento, tá bom? Ter conseguido, né, compreender as nossas leis da termodinâmica e suas respectivas relações com conteúdos que a gente já viu e que a gente viu também hoje na nossa aula, tá bom? Eu deixei aqui como atividade, né, 3 questõezinhas que a gente viu na nossa aula, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula. Valeu!